A gente vive numa era em que tudo parece estar a um clique de distância, certo? Mas e se o conhecimento mais valioso, aquele que realmente transforma, não estivesse disponível para todo mundo? Pois é, uma ideia muito antiga sugere que a verdadeira sabedoria sempre seguiu regras bem específicas de transmissão. Vamos entender que regras são essas? E essa é a grande pergunta que inicia a nossa exploração de hoje. No mundo onde parece que qualquer fato pode ser encontrado na internet, as tradições antigas apontam para outra direção. Elas dizem que o conhecimento mais profundo não pode ser simplesmente procurado. Ele obedece a uma outra lógica, uma outra lei, a lei da transmissão. Ok, vamos mergulhar nisso. A premissa central é que o conhecimento espiritual de verdade nunca foi algo para as massas. Se a gente olhar para a história, ele sempre fluiu de um jeito muito mais seletivo, de mestre para discípulo, num processo bem cuidadoso e intencional. O princípio número 1 é o da busca. Aquela ideia de pedir para receber é só a ponta do iceberg de uma regra bem mais profunda. O conhecimento não é algo que fica exposto numa vitrine. Ele responde a um chamado, a uma busca ativa e genuína por evolução. A transmissão só acontece quando existe um recipiente pronto para receber. Beleza, mas aí fica a pergunta, né? O que é que determina quem está realmente apto a receber esse tipo de conhecimento? As fontes que a gente analisou mostram que existem dois filtros fundamentais, que funcionam quase como guardiões dessa sabedoria. O primeiro filtro é o da utilidade. O conhecimento tem que servir a um propósito claro na evolução da pessoa. O segundo, e talvez ainda mais importante, é o preparo psicológico de quem vai receber. Esse primeiro filtro é bem direto. O conhecimento não é transmitido só por curiosidade intelectual. Ele é uma ferramenta. Se ele não for útil para o crescimento espiritual da pessoa naquele momento específico, a transmissão simplesmente não acontece. Conhecimento vão, ou seja, inútil para a alma, não tem vez nesse sistema. E agora a gente chega no segundo filtro, e é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque entramos no funcionamento da nossa própria mente. Não adianta nada o conhecimento ser útil se a pessoa não tem a estrutura mental e emocional para conseguir integrar aquilo. Sem isso, a transmissão não só é ineficaz, como pode até ser prejudicial. O grande obstáculo aqui é um fenômeno que a psicologia conhece muito bem: a dissonância cognitiva. Sabe aquele desconforto gigante que a gente sente quando uma informação nova bate de frente com tudo aquilo em que a gente já acredita? É como se o cérebro desse um tilt, um verdadeiro curto-circuito mental. E esse choque é praticamente inevitável. Pensa bem, de um lado tem todo um sistema de crenças que sustenta a nossa realidade. Do outro, chega um ensinamento novo que abala essa estrutura. O cérebro entra em modo de emergência, ele precisa dar um jeito de resolver esse conflito interno. E na prática, o que acontece? Geralmente, a reação segue um de três caminhos. A pessoa pode simplesmente ignorar a informação nova, fingir que nem viu. Ela pode entrar num estado de confusão, de perturbação. Ou, a reação mais comum de todas, ela pode atacar e refutar com toda a força essa nova ideia para proteger o mundo que ela já conhece. Repara que em nenhum desses cenários o conhecimento foi de fato absorvido. Ok, a gente viu como esse filtro funciona no nível individual, mas agora vamos ampliar o zoom. Porque isso nos leva a uma ideia ainda mais complexa e fascinante, a de que o próprio conhecimento funciona como se fosse um ecossistema vivo, com regras e recursos próprios. E para a gente entender essa ecologia, a gente precisa falar de um conceito bem específico do esoterismo, a egrégora. A ideia aqui é que um conjunto de conhecimentos, uma filosofia, não é só uma coleção de livros e ideias, mas uma entidade energética coletiva viva. A forma mais fácil de imaginar isso é como uma nuvem de pensamento coletivo. Pensa assim, toda vez que alguém se conecta com aquela filosofia, estuda aquilo, essa pessoa está alimentando essa nuvem com a sua energia mental. E, ao mesmo tempo, essa nuvem devolve, ela influencia e fortalece todo mundo que está conectado a ela. É uma via de mão dupla. E é exatamente aqui que mora o perigo, o grande risco de tudo isso. Quando o conhecimento é passado para mentes que não estão prontas, que interpretam tudo errado, os pensamentos dissonantes delas acabam poluindo essa egrégora. É como jogar lixo numa fonte de água limpa. A coerência do conhecimento original começa a se perder, e o sistema todo é prejudicado. Então, o ponto central aqui, e isso é muito importante, é que proteger o conhecimento não é uma questão de elitismo, é uma necessidade ecológica para a sobrevivência da própria ideia. A transmissão sem critério
Leva à diluição da mensagem, a interpretações erradas, a distorção completa, em alguns casos até o uso indevido e perigoso de ferramentas que exigem muita responsabilidade. Não é à toa que os grandes mestres tinham poucos discípulos e ensinavam tudo em etapas. E toda essa linha de raciocínio nos leva direto a um pensador muito peculiar, o filósofo e místico George Gurdjieff. Ele usou uma analogia bem material, bem pé no chão, para explicar exatamente essa ideia, o que talvez torne tudo mais fácil de entender. A afirmação principal de Gurdjieff era, para dizer o mínimo, radical. Ele dizia que o conhecimento é material. Isso mesmo, não é só uma ideia abstrata, é uma substância com propriedades físicas. E, como toda substância material, a quantidade dela no mundo, em um determinado momento, é finita. A analogia que ele usava era genial. Imagina que alguém tem 1 quilo de ouro. Se essa pessoa tentar usar esse ouro para dourar milhões de objetos, a camada vai ser tão fina, mas tão fina, que não vai ter valor nenhum. Agora, se pegar esse mesmo quilo de ouro e concentrar em poucos objetos, o resultado é profundo, valioso. Com o conhecimento, segundo ele, é a mesmíssima coisa. Espalhar demais o torna inútil. E claro, isso se conecta perfeitamente com outra ideia famosa dele, a de que a maior parte da humanidade vive num estado de sono desperto, uma vida no piloto automático, sabe? E nesse estado simplesmente não existe nem o desejo, nem a capacidade de absorver um conhecimento que exige um trabalho interior, um desenvolvimento do ser para ser de fato compreendido. E para a gente fechar, toda essa estrutura da transmissão seletiva do conhecimento abre as portas para uma possibilidade final, talvez a mais fascinante de todas. Uma forma de transmissão que transcende completamente a linguagem. Pensa bem, se o conhecimento é tão protegido e se as palavras podem ser tão mal interpretadas, e se a forma mais pura, mais profunda de transmissão for feita em completo silêncio? Essa transmissão poderia ser algo como uma transferência direta de energia. Pode chamar de prana, de chi, de energia mental. Seria uma compreensão que não passa pelo filtro do intelecto, das palavras, mas que atua diretamente na mente, preparando o terreno e criando as conexões para que aquele saber se fixe de um jeito que palavra nenhuma conseguiria explicar. No fim das contas, a gente vive num mundo barulhento, saturado de informações e de palavras. Talvez o maior aprendizado esteja justamente no silêncio, esperando a mente que está pronta para ouvir aquilo que não pode ser dito. E fica essa reflexão final. O que a gente aprende de verdade quando não há mais nada a dizer?